O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre o tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã que reza conosco esta Santa Eucaristia dessa segunda-feira santa, nós estamos escutando a palavra de Deus que nos remete para os momentos importantes e decisivos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Momentos hoje em que ele se encontra em Betânia, em que ele se reúne com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E esta reunião tem um quê da última ceia, Convida Jesus para jantar, para estar com eles. E neste contexto também aparece um pouco aí que já a figura de Judas Iscariotes, aquele que o Evangelho nos coloca que iria entregar, trair Jesus. Nós vamos vislumbrando, nós vamos percebendo todo o cenário, estas imagens, estas relações que envolvem a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia também, na primeira leitura, nos traz a figura do servo de Javé ou do servo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, e a figura do servo de Javé não é uma figura estridente, não é uma figura que está a gritar, mas nos apresenta como uma figura, imagem silenciosa. Uma imagem silenciosa que nos introduz também no mistério que nós estamos a celebrar. A imagem silenciosa do Filho de Deus ou do servo de Deus que se entrega. Aquele que foi eleito, aquele que foi escolhido, aquele
que passou, que passa por tantos sofrimentos. Se o servo de Javé, o servo de Deus, é apresentado desde antes com esta imagem bonita, nós podemos dizer que Jesus é aquele que vai concretizar aquilo que já se pensava, se afirmava a respeito desse servo de Deus. Aquele que foi escolhido para uma missão nada fácil, mas uma missão de suma importância para a vida do povo. De um servo marcado pela mansidão, de um servo marcado pela persistência, pela firmeza que mantém na verdade, pela perseverança em sua missão. E este servo é aquele em que Deus põe estar a alma de Deus, quer dizer, Deus ali coloca o seu ser, a sua vida. É naquele que compraz, que Deus se compraz, sobre ele. O Espírito de Deus está com ele, para ajudá-lo, para acompanhá-lo nesta difícil batalha, nesta difícil missão como servo do Senhor. Então, estimados irmãos e irmãs, a difícil batalha, a difícil missão, porque a missão deste servo que nos é apresentado na primeira leitura, qual é a sua missão? Qual é a sua meta? Estabelecer a justiça na terra. E nunca é fácil. Nunca é fácil, implantar esta realidade tão querida por Deus, trazer, promover e implantar a justiça. A justiça, no sentido bíblico, está sempre ligada ao sentido de fidelidade. Fidelidade a Deus. Está ligado à obediência, não às leis dos homens, mas está ligado à obediência às leis de Deus, à vontade de Deus. Também quando nós falamos de justiça na Bíblia, nós estamos falando sempre de uma realidade que revela, que transmite saúde, que indica que a comunidade, que indica que o povo ali se encontra com saúde. E como é que nós podemos verificar essa saúde do povo, essa saúde da comunidade? Porque ali se faz justiça. Nós podemos perceber, como nos fala a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, aonde há justiça, as relações, elas são harmoniosas. Aonde há justiça, as relações são saudáveis. Aonde há atitude de fidelidade e de amor a Deus, a convivência é diferente. E aí você já pode pensar o seguinte: o padre, quer dizer, quanto mais briga existir, mais conflito existir numa sociedade, existir numa comunidade, num grupo, mais injusta ela é? Pode ter certeza que sim. Porque quanto mais desigualdades houver numa comunidade, mais conflito ela viverá. A harmonia é um grande sinal da presença e da justiça de Deus ali acontecendo. Então, estimados irmãos e irmãs, a justiça de Deus é esta capacidade, Compreendemos assim, a justiça de Deus é esta capacidade de pensar, de olhar, de acolher
de viver e defender o outro. Quando nós amamos o outro, defendemos o outro, somos para o outro, significa que nós estamos pensando em relações que nos aproxima de Deus, nos aproxima de uma relação que pode ser identificada como uma relação fraterna, né, de irmandade, de filiação. Então este reino da justiça, de justiça, que vem como foco da missão do servo do Senhor, amados irmãos e irmãs, não nos remete a uma justiça que parte da violência. Não é uma justiça que para tanto se apresenta, né, no poder, na força, mas é uma justiça que se concretiza pelo amor que faz abrir os olhos dos cegos, pelo amor que faz libertar os cativos, aqueles que estão presos, né? Pelo amor que faz tirar das trevas aquele irmão que não mais consegue enxergar ou perceber sinais de esperança, sinais de vida. Eis aí a forma de concretizar a justiça de Deus, de libertar, trazer para a claridade, trazer para a liberdade aqueles que assim se encontram privados desses fundamentos que trazem dignidade para cada um. E o servo de Deus não é aquele que vai sair gritando pelas ruas. A palavra de Deus, a primeira leitura nos fala isso, né? Quer dizer, não, o servo de Deus não é aquele do marketing. O servo de Deus não é aquele que especialista em propaganda, talvez especialista na propaganda, como enganar, como gritar mais alto. O servo de Deus não se utiliza desta voz alta, não faz levantar a voz, mas o seu grito é um grito silencioso, se faz ouvir pelo seu testemunho, pela sua coerência de vida, por aquilo que ele faz. Quando nós pensamos hoje, queridos irmãos e irmãs, de tantas pessoas, tanto nesse campo hoje político e religioso, e cada um mais querendo ocupar televisões e todas essas mídias, cada um querendo gritar mais alto. Qual é a voz que se grita mais alto? E aí nós perguntamos, esses que andam gritando nas ruas, nas praças, nos púlpitos, estão interessados na justiça? Estão interessados em, de fato, libertar o nosso povo? Ou estão procurando mais poder? O poder que advém do dinheiro. Então há de se pensar. Então o evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos mete também nesse sentido, né, da vida de Jesus, do encontro, do amor que ali ele carrega nos encontros, nos momentos que ele tem com seus amigos. Quando nós falamos da ceia, a ceia quer indicar sempre uma comunhão de sentimentos, comunhão de vida. Nem sempre aqueles que falam muito, gritam muito, estão em comunhão de vida com o povo, estão em comunhão afetivo e efetivo com o povo.
E aqui Jesus, esta cena, Jesus dentro daquela casa, daquela família, nos remete para esta comunhão de sentimentos e comunhão assim também de vida, como oportunidade sempre diante do povo, o povo que Deus nos deu para exercer a nossa missão, para conviver, de render e dar graças também a este Deus que tanto nos ama, que envia o seu servo para assim nos salvar. E nada melhor do que diante deste Deus agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo talento que temos para ser um sinal de bênção, de libertação para todos que precisam. Usar o poder dos dons que Deus nos concedeu, não para escravizar, mas para trazer aos nossos irmãos e irmãs a vida. E aí entra Maria, que aparece na cena como aquela que oferece perfume a Jesus. Diante da cena, a mesa, Maria oferece perfume a Jesus. Se fala que é um perfume muito caro. O que isso se traduz? Enquanto aqui, a diferença, enquanto que Judas Iscariotes está preocupado simplesmente com o que aquilo poderia te trazer de retorno financeiro no dinheiro, Maria não está preocupada com isso. Maria está preocupada em oferecer a Jesus o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor aqui é o amor. Jesus merece o que nós temos de melhor. Jesus merece todo o nosso amor. E devemos aproveitar da sua presença enquanto a temos. Isso nos remete também às nossas relações hoje. Nós oferecemos às pessoas que estão do nosso lado aquilo que nós temos de melhor, ou estamos aguardando que um dia nós vamos oferecer, mas pode ser que esse dia a gente não tem mais essa pessoa. Oferecer o nosso amor, oferecer o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa gratidão por esta presença amável, esta presença humilde, essa presença sensível na nossa casa, na nossa vida. E o Evangelho, na compreensão de Judas, olha, Judas não está aqui preocupado, vamos pegar isso, algumas moedas para dar para os pobres. E o Evangelho nos diz, olha, ele não está preocupado, não é porque ele gosta dos pobres, ele está preocupado falando isso porque ele é ladrão, porque ele roubava. Isso para nós também traz a mensagem, nem todo aquele que fala de pobre, gente, ama pobre. Nem todo aquele que fala de tal grupo gosta de... Às vezes é nesse sentido daquele que não age como servo de Deus, como servo do povo. Quanto mais pobre a gente tiver, melhor para nós, porque mais verbas podem vir para os pobres, mais dinheiro pode vir para os pobres, mas não para os pobres, mas para que a gente possa desviar. Vocês lembram que no início dessa pandemia, quanto dinheiro que saiu para comprar esses aparelhos? Vocês recordam quantos desvios nós tivemos desse dinheiro, verba para a saúde? E aí você pergunta assim, como é que essas pessoas têm capacidade, se utilizando do sofrimento de tantas mortes, de tanta angústia da família, querendo dinheiro, a gente pergunta, mas se está querendo dinheiro e realmente é para cuidar, para zelar do povo? Não. Está falando isso aí, defendendo o povo, não está falando isso aí porque gosta, está falando isso aí porque é oportunidade de se tirar proveito de alguma coisa. Não? Então, pessoas que não demonstram, que não revelam afeto,
que não nos revela sensibilidade, que não revela carinho por ninguém. Por ninguém. Então a estas pessoas, amados irmãos e irmãs, nos resta, denunciá-las, nos resta rezar por elas e, acima de tudo, defender o povo. Defender o povo, talvez não tanto levantando as nossas vozes, mas na nossa prática, orientando, educando, conscientizando as pessoas dos seus direitos, dos seus deveres, daquilo que cada um também deve fazer. Da unidade, da harmonia, falar da justiça de Deus, o Pai já disse, da harmonia da nossa vida, da harmonia dos nossos anseios, das nossas buscas, para que assim na unidade ou na união de todos os nossos esforços, as nossas forças, a gente possa louvar e bendizer a Deus, sendo sinais de justiça, de paz, sendo verdadeiramente a exemplo de Cristo Jesus, este servo de Deus. Amém.